Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025. Hoje nós vamos trazer um assunto que muitas vezes criou discussões, crenças, dúvidas. Vamos falar aqui realmente qual o poder que as trevas têm sobre os seres humanos, encarnados principalmente. Muitas vezes foi falado que o planeta Terra é um planeta onde há luz e sombra, a dualidade, as polaridades. E é exatamente essa experiência, viver todas as possibilidades entre luz e sombra, que as almas que aceitaram esta experiência nesse planeta, nessa escola de almas, vieram para cá. Todas escolheram, por sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, fazer essa experiência, inclusive sabendo que viriam como um fractal dessa consciência que nós chamamos de alma, e não uma alma completa, por isso muito limitada, e viria para cá com o véu do esquecimento, esquecer quem ela é, para não atrapalhar a experiência. É como se fosse dar um mergulho numa água profunda e explorar o que tem lá embaixo, onde os olhos não conseguem enxergar da superfície. As almas que aqui vieram sabiam exatamente como seria este projeto Terra. Sabiam que um dia ficariam prontas com a experiência completa e retornariam para a sua versão mais elevada de alma, numa outra dimensão de consciência. É o que vamos fazer agora, na ascensão, embora muitas almas ascensionaram antes, ficaram prontas antes. Mas agora é um tempo de ascensão porque há uma energia favorável para que a ascensão em massa aconteça. É a oportunidade. Aquelas almas que experienciaram e que agora podem se firmar na sua consciência plena, voltada ao bem, porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra aprendemos, experienciamos, sentimos e temos gravado nas nossas memórias de alma, nos nossos registros de alma, no nosso corpo etérico, todas as experiências que nós fizemos. Sabemos exatamente a diferença entre a prática do bem e a prática do mal. Como já dissemos, o bem e o mal também é uma forma ilustrativa, porque o que existe é a experiência no amor e a experiência na ausência de amor. Esta é a verdadeira experiência, é a verdadeira lição que todos nós viemos aqui aprender, em todas as suas possibilidades. Por isso, tantas e tantas encarnações. Também foi falado muitas vezes que houve a invasão arconte, que são seres extrafísicos, que se abrigaram aqui na Terra porque a frequência dos mundos onde viviam mudou e eles não podiam mais permanecer lá. Na verdade, não é uma expulsão, como agora acontece aqui na Terra, os exilados da Terra. Não é uma expulsão da Terra, porque a Terra vai terminar a transição, as almas ascensionam, têm frequência da nova Terra, e as outras não têm frequência, não podem ficar aqui. Ninguém vai expulsar ninguém, ninguém vai levar a força. É uma questão de frequência. Não há frequência, não há sintonia, não há como se estabelecer. As trevas vieram para cá sem a permissão de reencarnar, porque elas não tinham o projeto Terra como nós. Elas vieram por causa da frequência diferente dos mundos que viviam no braço de Órion, naquelas estrelas, eram várias, e não tinham a permissão, ficaram por aí, não tinham o que fazer, tentaram várias coisas, principalmente explorar também o planeta, mas ia levar para onde se não tem outro lugar para ir, para levar as coisas? Então eles trabalharam a sua consciência, já que não podemos
encarnar na Terra, vamos criar nossos representantes, os híbridos. Tecnologia para isso eles tinham. Conseguiram, através de várias raças extraterrestres que podiam receber o DNA humano, fazer este hibridismo e criar representantes aqui. Então tudo mudou a partir daquele momento. Na medida que criaram os seus representantes, essas entidades da não-luz começaram a agir e a interferir aqui entre os encarnados. Obviamente encarnavam e depois desencarnavam, então também começaram a contaminar a quarta dimensão, os umbrais. Porque a alma, uma vez encarnada, ela vai desencarnar um dia e vai para algum lugar, na quarta dimensão, numa faixa vibracional de acordo com a sua frequência. As entidades, ao desencarnar, que vibravam numa frequência muito pesada, muito negativa, ficavam presas no umbral baixo, ou mais inferior, onde a sombra é total, o breu, como se diz, os abismos. Ali ficava muito próximo da crosta terrestre e era fácil também influenciar aqueles que estavam encarnados. Então, com o passar dos anos, lembrando que as entidades da não-luz, os anjos caídos que vieram para cá, foi num tempo bastante antigo, entre 350.000 a 400.000 anos. Durante esses milênios, muita coisa aconteceu e eles conseguiram as programações mentais dos humanos, conseguiram reverter muitas almas que podiam ter seguido o caminho do amor e começaram a trilhar o caminho na ausência do amor. Então nós tínhamos aqui almas encarnadas e também almas desencarnadas que se compraziam nas sombras, na ausência da luz. Mesmo com toda esta equipe trevosa aqui no planeta Terra, nenhuma alma, seja encarnada, seja desencarnada, pode se sujeitar sem a sua vontade ao domínio das trevas. Esta é a garantia que nós recebemos antes e sempre tivemos e vamos ter até o final. Todas as garantias que as almas receberam antes de vir a primeira vez encarnar na Terra, elas se cumprem porque não tem como mudar o jogo. Senão seria como eu já disse tantas vezes, uma loteria. E nós não estamos aqui numa lotérica, estamos numa sala de aula de almas. Uma escola de consciência. Essas entidades, tanto encarnadas quanto desencarnadas, elas interferiram, sim, nas consciências humanas, mas sempre com a permissão da própria alma. Vamos aqui explicar melhor. O ser humano, ele é sugestionável. Por quê? Porque ele tem pouco domínio sobre si mesmo, por natureza. Por isso ele está aqui experienciando o tempo todo. Encarnação após encarnação. Cada encarnação ele experiencia lições e provas diferentes. Algumas são repetidas, mas sempre há novidades. E com o tempo, o ser humano começou a gostar da zona de conforto. A lei do menor esforço. Aquilo que vem com mais facilidade, sem tanto esforço, sem tanta dedicação, sem tanto sacrifício. E começou a aceitar. De uma forma, às vezes até inocente, mas começou a aceitar esta imposição sugestionada pelas
forças da não-luz. Eu vejo muitas pessoas reclamando que culpa eu tenho se as trevas me obrigaram a reencarnar, me obrigaram a isso, me obrigaram a aquilo. E eu posso dizer com toda certeza, porque essa certeza nos é dada por quem realmente sabe. Nunca, jamais você foi obrigado a qualquer coisa. Ou então não existiria o livre-arbítrio. Você agiu pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu desejo, pela facilidade da vida fácil, do ganho fácil, da lei do menor esforço. Você aceitou a sugestão e depois que você aceita a sugestão, você abre uma brecha para que venha algo cobrar a conta. Por que certas pessoas, uma vez que enveredam para o caminho do mal, como, por exemplo, uma facção criminosa, não sai mais de lá? Porque se ele vai sair, ele tem muita coisa que ele não pode falar para ninguém. Ele fica praticamente alienado, obrigado, mas ele aceitou num primeiro momento a oferta. Depois que ele decidiu pelo seu livre-arbítrio aceitar a oferta, mesmo que tenha sido apenas por sugestão, aí não tem mais volta. Vai até o fim, vai ter que corrigir o caminho algum dia, em algum lugar, e não vai ser fácil. Muitas pessoas reclamam dos obsessores. Olha, tem um obsessor. Ela agiu sob o efeito obsessivo. Sim, ela agiu sob o efeito do obsessor. Mas o obsessor não podia fazer nada se ela não tivesse aceito. É a coisa mais simples que existe. O teu livre-arbítrio é respeitado pela luz e pelas sombras, pelo bem e pelo mal, pelas entidades benevolentes e pelas entidades malévolas. As próprias entidades trevosas respeitam o livre-arbítrio, mas elas são ardilosas e elas jogam a isca, e quem pegou a isca, quem mordeu a isca, vai ser fisgado, como um peixe. É sacado de dentro da água e vai para a cestinha para depois ir para a frigideira. Na verdade, nós facilitamos porque nós permitimos o engano. As vantagens. Nós vemos hoje quantas pessoas não vão a lugar nenhum porque estão sempre na dependência de algo, de alguém. Não conseguem andar com as próprias pernas. Não tem sequer um objetivo na vida. Parece que a única coisa que eles acreditam é que nasce, cresce, vive e morre. Então tem que viver bem. Sem esforço, sem sacrifício, sem trabalho, sem... O negócio é ficar bem à vontade. Seja lá o que o Deus quiser, como se o maná caísse do céu. E não cai do céu. Alguém vai ter que abrir mão do seu quinhão para que aquelas pessoas possam sobreviver. As trevas fazem isso. Elas oferecem as vantagens que as pessoas frágeis em sua consciência, em sua determinação, gostariam de ter. Se eu tivesse isso, se eu não tivesse que fazer aquilo. E elas agem porque elas leem os pensamentos, elas conhecem muito a psicologia humana. Afinal, elas estão aqui há quase 400 mil anos. Então agora, há pouco tempo, estamos dizendo que as trevas foram removidas do planeta. Os umbrais foram limpos. Sim, é verdade. Essas entidades trevosas das altas hierarquias foram removidas porque fecha seu ciclo e elas precisam ser removidas.
ou por vontade ou pela força da energia. Não há como, elas não ficam mais aqui. Os umbrais baixos da mesma forma. Mas ainda existem almas encarnadas e desencarnadas que se comprazem no mal. Os encarnados todo mundo sabe, tem gente do mal em todo lugar, em toda esquina. E no momento que ela desencarna, ela fica ainda um tempinho por ali, ela não vai mais para o umbral baixo, mas ela fica perambulando um tempo. Pode ser horas, dias, semanas, não mais meses, anos e séculos como antigamente. Mas fica por aí. Por isso, tem pessoas que sentem essas energias, pessoas que têm mediunidade, que têm canal mediúnico. E alguém já me perguntou esses dias se valia a pena ou se era necessário ainda as reuniões mediúnicas. Eu digo que sim, para auxiliar exatamente essas almas recém-desencarnadas. Elas vão se agarrar em alguém pela sintonia. Isso continua. Não é mais como antigamente, que tinha pessoas que ficavam com o obsessor 10 anos, 50 anos. Agora não tem mais esse negócio. Pode ficar uns dias, mas incomoda. Então é preciso entender que mudou bastante, mas ainda tem coisas que não finalizou. Nós temos encarnados que são verdadeiras trevas em forma humana. Tem encarnados que às vezes, claro que não podemos aqui fazer julgamentos nem apontar, jamais isso é permitido pelas nossas equipes espirituais, porque o não julgar é também uma qualidade da ascensão. A comparação, a observação, isso sim é necessário para que nós possamos entender a vida, entender a espiritualidade também. Então nós vemos alguns seres humanos ainda encarnados, obviamente, que as suas práticas na ausência de amor são tão perversas que às vezes a gente imagina, provavelmente uma entidade que nunca encarnou na Terra ficaria até ruborizada, envergonhada de ver tamanha ousadia praticada por um ser encarnado, às vezes do nosso lado, próximo, conhecido. E quando essas criaturas encarnadas chegam ao final da sua vida corpórea, a sua alma vai desencarnar, obviamente, e até ser recolhida, porque elas precisam ser recolhidas, porque não há mais para onde ir aqui neste planeta. Então é uma caridade que os seres benevolentes fazem, é recolher essas almas e acolhê-las também, obviamente, com muito amor, encaminhá-las para o novo habitat delas, o novo planeta de provas e expiações. Quando elas poderão reencarnar lá, ou tomar outra forma, seja lá o que for, tantas vezes quanto necessário, porque aquela consciência é eterna, ela não vai morrer. Pode mudar a forma do corpo, pode não ser nenhuma forma humana, mas é uma consciência que vai corporificar-se em matéria em alguma forma para experienciar aquilo que não terminou aqui. Muitas vezes nós sentimos a presença de seres na forma de almas desencarnadas através de condição ou condições diversas. Quantas pessoas trabalham com terapias holísticas, têm mediunidade e sentem uma energia pesada e dizem, é a energia do paciente, a energia das pessoas, do local que eu vou. Sim, tem. Existe o campo eletromagnético que interage um com o outro. Basta você pensar numa pessoa, você interagiu com aquele campo eletromagnético. Basta você enviar uma mensagem ou receber uma mensagem, você vai entrar no campo eletromagnético daquela pessoa, porque tudo é quântico.
Basta você ter um contato, então nem se fala, a presença física. Basta ir a alguns lugares, você vai ficar carregado. Porque o teu campo eletromagnético vai interagir. Você doa o que você tem e recebe o que você não tem. Então você estava numa vibração mais elevada, vai doar essa vibração e vai receber em troca uma vibração muito pesada. Mas tudo isso nós transmutamos. Passa-se algumas horas, alguns minutos, alguns dias e estamos perfeitos novamente. Podemos nos ajudar e diminuir o tempo necessário para essa troca energética, para esse reequilíbrio. Mas muitas vezes não é só o campo eletromagnético. É a presença de alguma alma que nem é uma alma má. É uma boa alma, mas que está completamente na escuridão, precisando de ajuda. Como sempre teve em todas as reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, onde as pessoas podiam encaminhar essas almas. Às vezes elas saem dos umbrais. Não. Estavam ainda antes do umbral, estavam aqui, ao nosso redor. Depois, então, elas vão para os umbrais. E agora, como não vão para os umbrais, elas ficam por aí. Então, muitas almas desencarnam na ignorância. A ignorância de uma forma simbólica, porque a ignorância do conhecimento espiritual. Não entendem nada, desencarnam e se sentem perdidas no escuro. São almas que precisam de amparo. São almas que precisam de orientação, de encaminhamento, pelo menos. Porque aquelas equipes espirituais mais elevadas, elas têm uma vibração mais alta, e a alma que está perdida, ela fica numa vibração pesada e ela não consegue enxergar, ela não vê, ela não sente essa equipe superior. Então ela se aproxima dos humanos, que tem uma energia intermediária. Muitas vezes nós temos a oportunidade de encaminhar uma alma e não fazemos porque não sabemos que tem uma alma ali. Então elas se manifestam de uma forma ou de outra. Às vezes um mal-estar, uma dor, um desconforto, ou uma pessoa próxima de nós. Pode ser até uma criança. Às vezes uma criança que está bastante perturbada, em desequilíbrio, chora demais, revoltada. Às vezes ela está sendo ali acossada por uma alma que diz assim, olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, e não é a criança que vai ajudar, é o adulto que está próximo. Então, quando nós pressentimos a qualquer coisa, seja a presença ou apenas imaginação que tem uma alma ali, normalmente tem almas ali, sim, sempre tem almas ao nosso redor. Então, na via das dúvidas, vamos fazer o encaminhamento amorosamente. Converse com aquela alma de uma forma amorosa, acolhedora. Sinta compaixão por aquela alma que está sofrendo, que ela está precisando de ajuda. E converse mentalmente com ela. Diga, olha, você precisa de ajuda. Se você quer, eu te ajudo. Mas você tem que querer, porque se você não quer, não posso fazer nada. E se você não quer ajuda, então vá procurar em outro lugar. É assim que a gente deve fazer, conversar. Naturalmente, como se fosse uma pessoa encarnada, uma alma encarnada, obviamente, na forma humana. Converse com ela mentalmente, sem medo, sem receio. Não vai acontecer nada para você. Ah, porque eu vou mexer com essas coisas e depois... Não, você não vai ser prejudicado por fazer o bem. Isso não existe. Você vai ser prejudicado se você for brincar com coisa séria e aí vai colher. Existem os espíritos brincalhões que gostam de se divertir. Mas mesmo esses brincalhões, se você falar seriamente, eles não podem fazer nada. Lembre-se que você não pode ser prejudicado por nenhuma entidade, seja tipo que for, se você não der a permissão. O amparo da luz está sempre acima do amparo daqueles que não são da luz. Então procure o amparo de quem tem o poder. Faça com a boa intenção. Converse. Uma fórmula bem prática de encaminhar as almas é esta. Converse. E diga, olha, se você está aqui e precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Por isso você veio aqui, próximo de mim.
Você não precisa ter medo, vai ter alguém que vai te amparar. Não sou eu só vou te encaminhar. Mas vai ter alguém que você conhece muito bem, pessoas que foram muito especiais na tua vida, ou nesta última ou em outras anteriores, que estão ali esperando você estender o braço. Você não vê elas por causa da frequência, mas quando você estender o braço, elas vão te puxar para a luz e você vai ver. Vai tirar essa escuridão, esse breu dos teus olhos. Então eu vou facilitar para você. Eu vou contar até 3. E quando eu disser o 3, você estica o braço. Instantaneamente. Só isso. Mais nada. E você pode, então, avisar que vai começar a contagem. E conta. De preferência até em voz alta. Aí diga 1, 2, 3, já. É bom que você diga o já. Se ela esqueceu, ficou meio atrasada ali, ela vai esticar o braço. Vai mesmo, pode ter certeza. Porque você está encaminhando. Essa é a permissão que nós temos. Aí alguém diz, mas você não tem nenhuma alma, vou fazer tudo isso de varde. Não, não se preocupe. Sempre vai ter alguma próxima. E se não tiver também, você vai perder o quê? 2 minutos de tempo, 3 minutos? Não vai perder nada porque você vai ganhar pela caridade. A intenção. Você intencionou. Lembre-se que tudo é intenção. Sem a intenção não há ação. Nós podemos ser mais úteis. E se estamos aqui, estamos tendo oportunidades. O bem que se faz é o bem que nós recebemos. A dor que nós curamos é a dor que nós vamos nos libertar. É sempre um benefício. E hoje, então, é véspera de Natal. Vamos mudar o assunto. Enfim, chegamos no final de mais um ano. Estamos há poucos dias. E agora vem o Natal amanhã. Um tempo de confraternização. Por que nós comemoramos o Natal? Não é, porque é da Igreja Católica, porque é isso, porque é aquilo, porque é da Igreja Cristã, por causa do interesse econômico, financeiro, comercial, enfim. Nós temos que entender o seguinte, o verdadeiro Natal, ele não está no dia 25 de dezembro, ele está dentro de nós o tempo todo, porque é um tempo sempre de renascimento. Quantas vezes nós renascemos após os desencarnes, a reencarnação? Nascemos bebezinhos também, assim como o Cristo se materializou em forma humana. E tem gente que complica porque, não é o dia 25 de dezembro, mudaram o dia, mas que importa que mudaram o dia de Natal? Uma vez por ano todo mundo faz aniversário. Aqueles que nasceram no dia 29 de fevereiro, vão fazer aniversário a cada 4 anos? Não. Comemora o dia 28, ou então dia 1º de março. Tem pessoas que nasceram num dia e o cartório registrou no outro dia, errou a data, ou os pais mais antigamente não podiam sair na corrida para ir registrar seu filho, registrava uma semana depois, um mês depois. E daí? Que diferença isso faz? Vamos comemorar o Natal como um evento de renascimento. Vamos comemorar como se fosse comemorar o aniversário de um familiar muito querido. Apenas isso. Lembrando que aquela alma, que na verdade era uma super alma, um avatar, fez um sacrifício enorme para trazer algumas orientações para nós. Veio aqui, encarnou como todos nós, passou pelas dores do parto, passou pelas dores físicas, pelas acusações, pela infâmia, do julgamento daqueles que realmente não tinham nem o direito de julgar porque eram impuros, mas julgaram e condenaram o inocente.
Ele veio mostrar que tudo isso que ele passou é o que nós passamos, nas devidas proporções. Ele é um de nós, porque nós somos todos um na fonte, todos filhos do Pai maior, da consciência maior. Por isso ele falava tanto no Pai, porque o Pai não era o José, todos conhecem pelas passagens bíblicas, mas era aquela consciência criadora, a fonte, que nós somos também oriundos de lá, como átomo semente, como centelhas de luz. E se ele esteve aqui entre nós sem a necessidade de estar, ele não precisava ter vindo, ele veio em amor, em compaixão, para nos dar um alento. E é nos seus ensinamentos que nós encontramos alento. Então vamos comemorar esse nascimento como um renascimento de nós mesmos. Sem aquela coisa comercial, mas aquela coisa do sentir. Sentir a energia quando nós comemoramos a passagem de um aniversário de alguém muito especial. Ou o próprio aniversário nosso. Embora tenha gente que não goste do seu próprio aniversário, não gosta de comemorar, tem as suas razões, tem os seus traumas, de vidas passadas, geralmente, mas a maioria comemora sim, afinal. A cada ano nós damos uma volta ao redor do Sol, embarcados nesta nave chamada Terra. Que beleza! Estamos sempre navegando, sempre passeando. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprender, a cocriar, a compreender as consciências, agindo na luz e na ausência de luz. Esta é a experiência. Estamos próximos de finalizar. E enquanto comemoramos mais um Natal, comemoramos mais uma volta ao redor do Sol. Mais um giro. E assim vamos indo até o final. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Mas também hoje eu acrescento um feliz e abençoado Natal para cada um de vocês. Namastê.